Gente, achei que eu ia entrar. E aí, meu povo, vocês estão bem? Aqui só no calor. Oi, gente. Tô esperando a Soraya entrar. Entrou. Nossa, gente, hoje tá um calor fora do normal aqui. Como está na casa de vocês? Aqui parece um forno. Soraya, tu consegue me... Ah, eu acho que eu consegui aqui. Deixa eu fazer o convite. Oi, Natália. Oi, Eric. Oi, gente. Oi! Ai, meu coração! Gente, Soraya, até que eu parei pra pensar, a primeira vez que eu te vejo assim, né? Tipo, aham, só nós duas. Pra quem não tá sabendo, a gente começou a se conversar no isolamento, tipo, uma relação totalmente online. Totalmente virosótica. Exato. Mas é isso. Gente, então boa noite. Só queria fazer meu prólogo usual. Só lembrando que o Temporal, né, esse canal aqui que a gente está usando, que é o @temporaldança, é vinculado a um projeto de extensão dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará. A gente costuma ter ações voltadas para improvisação em dança e composição em tempo real. São ações que normalmente são mensais e uma ação por mês, pelo menos, e sempre tem um mês que normalmente é setembro que a gente costuma fazer um evento. Esse ano está tudo de cabeça para baixo. A gente também mantém um grupo de pesquisa, Dramaturgia do Corpo e Espaço, e no primeiro dia de isolamento, acho que foi dia 16 de março, se não me engano, a gente tinha um encontro e se viu nessa indagação de se a gente deveria se encontrar pessoalmente ou não, porque estava tudo um pouco confuso e, enfim, a gente ficou com um pouco de receio, né, do que poderia ser esse encontro pessoal. E a gente decidiu fazer uma live para se encontrar e não perder o encontro do grupo de pesquisa, e usamos a plataforma do Temporal. Primeiro porque, né, tem total relação com as questões que a gente vem pesquisando. Para a gente, essa questão de ensino, pesquisa e extensão estão bem vinculados mesmo. E depois porque naquele momento era a plataforma que a gente tinha. E aí super funcionou. A gente, obviamente, nada substitui a presença, mas a gente está conseguindo se encontrar dessa forma por aqui e de uma forma bem legal, que é abrindo para outras pessoas estarem com a gente. E particularmente esse mês, todo mundo que está nessas contribuições das lives são pessoas que foram se aproximando ou se reaproximando do Temporal e do grupo de pesquisa por meio dessa plataforma. Então é isso, queria agradecer muito a Soraya Portela, que se disponibilizou a estar aqui lançando suas lindas palavras para o mundo. E me lembrando que a gente vai deixar salva a live 24 horas. E depois a gente sempre coloca na plataforma do YouTube. Então, quem puder, já se inscreve lá. A gente tem um canal no YouTube. E todos os conteúdos que a gente vai organizando do Temporal, a gente vai deixando lá. Tá bom? Então, passando a bola para a Soraya, para ela se apresentar e já começar a falar. Muito feliz de você estar aqui. Eu também. Minha gente, eu tô morta, nervosíssima com esse babado. Eu sou uma bicha que gosto de trocar temperatura, sentir, me esfregar nas pessoas, de abraçar mesmo. Então, isso está sendo um desafio para mim também. Mas é muito importante. Eu vi bichas maravilhosas entrando. A Marcela Evelyn tá aqui, minha gente. Boa noite, Marcela.
humilde, a galera que eu estudei também lá na UFBA nesse último de 2019. Parece assim, tá, a sensação que eu tenho é que a gente se perde no tempo o tempo inteiro, se perde e se agarra. Me vem muito uma imagem que minha avó dizia de que a água não tem cabelo. Quando a gente ia banhar no rio, ela dizia que era pra gente ter cuidado porque a água não tinha cabelo. A sensação que eu tenho nesse momento é essa, né? Então, eu posso começar a falar dizendo da onde eu sou nesse momento, né? O lugar que eu me acho como artista, o lugar como eu me acho como indivíduo, como mulher, como pessoa, é Teresina, Piauí, e junto com mais duas artistas, que é a Laiane Holanda e a Humilde Alves, né? A Humilde, artistas dos números, dos papéis, das burocracias, dos administrativos. E nós três fazemos o canteiro, que é esse lugar, né, em suspensão, onde a gente cria, onde a gente lida com essa metáfora dessa pequena porção de terra onde a gente planta coisa viva. E da onde a gente pode, desse cultivo de coisa viva, transplantar para outros lugares. E a gente vem fazendo isso em Teresina, desde 2016, mas antes disso, eu fazia parte de um projeto que se chamava Núcleo do Dirceu. E aí eu quero falar de improvisação a partir de três experiências que eu vivi, que é uma experiência de onde eu brotei como artista, junto com mais tantos outros artistas. Eu brotei de um lugar que era uma política pública, e eu acho que isso é muito importante de falar, que o Núcleo do Dirceu era, e era principalmente uma ação generosa de um outro artista, que é o Marcelo Evelyn, que ele idealizou um projeto com outros artistas, pensou em como poderia dar início a isso, e chamou, né, para o Dirceu para ocupar um teatro em uma das maiores comunidades de Teresina, onde as pessoas puderam escolher entre um mercado e entre um teatro. E a comunidade escolheu que queria um teatro. E lá a gente ocupou. Por que eu estou falando isso? Porque a minha primeira experiência, a experiência que eu tive como improvisadora foi nesse lugar, né? Então, quando a gente foi ocupar o teatro, uma das coisas que foi para lá, descobrir o que era estar em coletivo, pensar em como era estar em coletivo, que diabo é isso, coletivo, né? O que seria essa tal de dança contemporânea, essa arte contemporânea, e como seria isso dentro de uma comunidade, né? Lá enfiado numa comunidade. Isso ia interessar aquelas pessoas, isso interessava só a gente, como era que a gente ia dialogar com isso? Então, para mim, a primeira experiência que eu trago de improvisação vem a partir de uma ação do Núcleo do Dirceu, que chamava Instantâneo, e aí também eu lembro que a improvisação foi a primeira prática coletiva que a gente teve. Era um momento onde a gente, como coletivo, o Marcelo chegava e dizia assim, como era essa prática que a gente ia fazer juntos? Que prática faria sentido naquele lugar, juntando artistas de linguagens diferentes, de idades diferentes, de experiências profissionais diferentes. Então, que prática faria sentido para juntar, para ligar, para criar uma noção de coletivo mesmo, de comum. E aí a gente começou essas práticas com o Marcelo, uma das, né? E uma das em improvisação, porque ele é professor na Escola de Amsterdã, de Mímica de Amsterdã também. E aí a gente começou esse processo, e uma das coisas que mais a gente falava era assim, além desse processo formativo que a gente tinha,
o que era interessante da gente pensar numa ação que dialogasse com a comunidade, que fizesse sentido com a comunidade. E aí o projeto que foi lançado era o Instantâneo, que era toda quarta-feira a gente fazia um espetáculo. E esse espetáculo, ele era criado ali, em tempo real, junto com o público. Na presença do público, no testemunho daquelas pessoas. E a gente convidava também pessoas, artistas da cidade também para virem, né? E a gente se encontrava 2 vezes na semana. O Instantâneo acontecia na quarta, a gente se encontrava segunda e terça. Mas não para ensaiar. Não era para ensaiar, era para se conhecer, era para ativar ou acionar uma memória do que a gente tinha como potência, do que a gente tinha como interesse, como desejo, como prazer. Então a gente compartilhava ali juntos o que a gente sabia fazer, da forma como... se a bicha era do teatro, como era que ela dava o texto dela, como era que ela gostava, onde era que ela enfiava o texto dela, no meio de uma dança de outra bicha, no meio da outra bicha que se atrepava não sei aonde. Então era que trazia um objeto não sei de quê. Então ali a gente trabalhava esses 2 dias e na quarta-feira a gente se juntava 1 hora antes, pensava ali umas coisas para botar no palco do teatro e chamava uma pessoa do teatro para fazer a luz, outro para operar o som, e a gente, uns 30 minutos antes, alguém elaborava uma questão e a gente ia para o palco, nesses 40 minutos, improvisar e tentar encontrar juntos um sentido para estar ali. Um sentido, um negócio que a gente criasse ali, que criasse alguma narrativa, né? E quando eu falo narrativa, não é a historinha, mas no sentido de construir uma história juntos, né? Um negócio que tivesse alguma coisa. Então, e era muito interessante porque essa prática, esse instantâneo, era também um canal de comunicação direto, era um corpo a corpo com a comunidade. Então a comunidade começou a ir toda quarta-feira e isso começou a fazer sentido dentro de um calendário das pessoas. Então, em vez das pessoas assistirem a novela das 7 horas da noite, elas iam para o teatro toda quarta-feira. E elas iam lá, meu amor, e não ia ficar sentadinha, não. Começou até a ter grito de guerra. Então, quando o negócio ia meio ruim assim, o negócio dos artistas ficavam muito conceituais demais nos seus movimentos, as artistas começavam a gritar, tiroteio! E as outras respondiam, tei. Então, tinha esses... E a gente lidava com esses... né? Tinha que lidar com esses mecanismos que eram reais, que era de um encontro real, né? Então, essa foi... E isso durou durante... Esse projeto aconteceu toda quarta-feira, e aí as bichas que vinham de fora também, que vinham fazer alguma formação aqui, uma residência e tudo, elas entravam mesmo. Tinha umas que se tremiam todinha, mas se jogava nessa coisa toda. Então a gente entendia aquele processo, né, improvisação como linguagem, né? como uma linguagem cênica também, como uma coisa que tem sua estrutura, que tem sua maneira de comunicar, que tem sua maneira de pensar em como criar um canal de comunicação, um canal de diálogo, né? Criar um sentido também, criar uma narrativa, né? Tem suas bordas também. Só uma coisa, porque tem uma pergunta aqui. Você quer terminar o raciocínio ou eu faço a pergunta? Não, bota por cima. Não, a Suelen perguntou em que coisas eram essas que vocês colocavam no palco, objetos, de que eles tinham a ver com essa construção que vocês iam fazer em cena? Olha, na verdade, os objetos, eles vinham como mais como um elemento performativo. Eles não vinham para decorar, eles não vinham para dar conta de uma história que a gente gostaria de contar. Por exemplo, a gente pensava, para a gente era muito importante pensar esse espaço.
esse espaço onde essa dança ia acontecer. E esses objetos, eles podiam ser cadeiras de macarrão. Eu não sei se aí nos lugares de vocês tem essas cadeiras de ferro, que elas têm esses espaguetes, né? Que aqui chama macarrão, espaguete. Então, isso tinha, por exemplo, aqui tem uma coisa muito afetiva com essa materialidade, né? Com esse objeto. Então, assim, a gente pegava e enchia o palco de cadeiras, vamos supor. E aí a gente, com essa questão que vinha de lá, como era que você, né, dava seus pulos subjetivos, né, seus saltos aí, como você conseguia amarrar tudo isso, né? Sem pensar antes, sem se preparar antes, era mais nesse sentido. A Mari fez um comentário aqui, maravilhoso ter esse feedback do público também em tempo real, desafiador também. Eu tinha uma pergunta que era mais ou menos nesse sentido, porque o que acontece, Soraya? Quando eu ainda estava em Uberlândia, no grupo de pesquisa lá, a gente organizou os Movive, que era uma metodologia de trabalho para a gente, e a gente acionava essas ferramentas no momento de pensar a composição com o público. E então, assim, tem estrutura de movimento, recursos de jogo e tem comandos. E esses comandos eram verbais. Uhum. E como a gente tinha, né, nesse percurso, eu acho que você viu o dia que a Patrícia falou, a gente tinha esse projeto numa escola pública e a gente foi apresentar lá o trabalho, que era sobre pontos, retas e planos. E era de improvisação também, mas tinha essas estratégias que a gente podia acionar. E aí foi muito louca a experiência, assim, porque eram todas as turmas da escola num ginásio e as crianças todas começaram a dar os comandos ao mesmo tempo, assim, elas gritavam. E aí chegou uma hora que, quando a gente saiu de lá, aquilo modificou totalmente nossa pesquisa, modificou totalmente nosso trabalho, né? Eu estava vendo a Laiane na outra live agora e, enfim, comentando um pouco também em algum momento sobre esse trabalho das crianças, né? Que pouco ainda a gente pensa esse lugar da criança, e você tem um trabalho dedicado a isso hoje, né? Mas eu fico pensando, gente, como assim, o nosso trabalho tem contato com crianças, modificou a nossa pesquisa de uma forma radical, porque chegou um momento, a gente saiu de lá tão impactado, e a gente falou assim, óbvio, a gente pensou nesse trabalho e não pensou nesse público, só que a gente está indo apresentar em escola, então como que é isso? Né? Porque isso te traz um outro tipo de informação, você fala, mas e aí? Até que ponto a gente vai seguir esses comandos, né? De forma totalmente atravessada, né? Porque daí ela perde uma organização e não é nem perder uma organização, ela se reconfigura numa outra organização, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que essa interferência voltou para vocês na pesquisa. Eu acho que uma das coisas que mais interessava para a gente na época do núcleo do Disseu era como o seu trabalho como artista estava conectado com o lugar que o lugar que o trabalho ocupava ali. Qual era o raio, né? Que raio era esse? Quem estava envolvido nesse seu fazer artístico? Que eu acho que é urgente o artista pensar que se ele está dentro de um estúdio, se ele está envolvido com a comunidade, um espaço, né? Isso tem um alcance que independe dele, né? Isso independe do artista. Então, assim, não dá mais para ficar sendo artista de estúdio apenas. O seu trabalho como artista, ele é estrutural para a vida, querendo você ou não, né? Arte é uma coisa estrutural. Então, eu acho que uma das coisas que mais que me enche de emoção, isso é uma das palavras que eu trago no tema que a gente escolheu, de que, assim, era muito importante para a gente entender aonde a gente estava e com quem a gente estava conversando. E o que essa conversa gerava em mim, em tempo em que fazer e pensar era a mesma coisa. Em que eu não chegava
chegava em casa para daí eu pensar. Daí eu ver qual a resposta que eu dou, para daí eu pensar, né? É ação e pensamento juntos. E sabendo que eu estou ali, por exemplo, eu não era do Dirceu, muitos eram do Dirceu, mas, por exemplo, para eu ir trabalhar, né, eu tinha que cruzar a cidade de norte a sudeste. Então, para mim, essa travessia era muito importante, porque eu vivia mais em outro lugar do que no meu próprio lugar. Então, assim, eu entendia mais do Dirceu do que da Zona Norte, né? Então, isso para mim era muito importante pensar numa ação como uma contrapartida, mas como um posicionamento daquilo que você faz, de entender que aquilo que você faz move o lugar, né? E você está, e as pessoas também te movem, te modificam, te provocam, né? Então, para a gente era muito importante pensar não apenas nessa formação do artista que se prepara, que chega numa hora que ele vai fazer a assinatura dele no mundo, mas era importante fazer isso com aquela comunidade. Então, eu acho que essa prática coletiva, que nesse caso a nossa prática era a improvisação, era muito importante exatamente por isso, porque isso era a nossa via de comunicação direta com a comunidade, de assuntos, e aí ainda tinha os bate-papos, meu amor, logo depois. Tinha os bate-papos que as pessoas perguntavam, que diabo é isso que vocês fizeram aí? A gente não está entendendo, né? E isso ia essa questão para a gente também. O que a gente está fazendo? Que dança é essa que a gente está fazendo? O que a gente está discutindo aqui? Então, era uma necessidade mesmo daquele grupo de pessoas estar ali pensando isso com aquelas pessoas, com a comunidade. E era muito interessante porque, assim, as questões, o que era mais importante era, assim, como a gente conectava o que a gente estava praticando, treinando, lendo, com questões que estavam borbulhando, né? O que estava acontecendo no mundo e que a gente conectava com aquilo que a gente experimentava em estúdio junto com as pessoas. Então, bloqueou meu negócio aqui, eu estou abrindo aqui minha pesca. Que eu sou dessas agora na quarentena, eu faço pesca. Porque é muita fragmentação. Então, tinha isso, né? E aí, depois de 3 anos, a gente saiu do teatro. E a gente saiu do teatro e foi para o Galpão. E aí, no Galpão do Dirceu, que também era no Dirceu, teve uma outra experiência que também eu vivi com a improvisação, que foi o que se chamava Choque, esse projeto. Era um projeto que era tocado por mim, pelo Alexandre Santos, que é das danças urbanas, o César Costa, também das danças urbanas. Então, a gente começou a pensar nesse projeto, qual projeto faria sentido para a gente, ali no Galpão, num outro endereço do Dirceu, né? E também num outro movimento de conectar com aquele lugar. Porque você muda de casa, você já muda de vinho, você muda de tudo. E aí a gente também queria um projeto que a gente se encontrou como artista nesse lugar de improvisador. A gente queria continuar isso e mais uma vez a gente se perguntando que ação fazia sentido para grupos de artistas que tinham interesse. E para nós 3 era continuar esse processo de improvisação. O choque, como a gente chamava, e aí a gente usa muita coisa. Para a gente, às vezes, a gente tem uma ideia de como coisas podem acontecer e a imagem vem, né? Ou então a imagem vem para daí a gente desenvolver o conceito e a coisa. E o choque veio exatamente desse lugar. A gente queria um ambiente
de contato, um ambiente direto de confronto, inclusive, de que não tivesse espaço para eu dizer não quero me encostar em você, não quero. Aconteceu, meu amor. E aí o choque ele vinha exatamente dessa ideia de como era que a gente criava um ambiente para improvisar, que a gente recebia as pessoas sem que elas precisassem se filiar a gente. Como era para a gente criar um ambiente toda semana, um dia na semana, que ele fosse contínuo, porque isso a gente viu que era um jeito das pessoas contarem para a vida delas. Então elas poderiam se planejar a partir daquele dia, a partir daquele encontro. E o Xuxa veio com esse interesse da gente como artista de como lidar com essa coisa que fala mesmo que improvisação é o acaso, né? O acaso, surpresa, né? Mas como é isso mesmo, criar uma situação para isso de fato? Então a gente pensou que a gente queria exatamente isso, a cada encontro convidar, seduzir as pessoas, ter um engajamento nosso de fazer com que as pessoas também tivessem interesse de estar ali. De estar ali não nessa ideia de dispensa, sabe? Às vezes quando você faz uma residência artística que a pessoa vai atrás de conhecimentos, não tem uma fala colada que eu vou atrás de conhecimento? Não, a gente queria que as pessoas fossem ali exatamente o que elas tinham, o que elas eram, saber que ela tinha, né? Aí ela podia ser psicólogo, como foi, né? Tinha gente que era psicólogo, tinha gente que era professor da Federal, tinha gente que nunca tinha vivido uma experiência artística, tinha gente que era velho, tinha criança, tinha tudo. Então, a cada quarta-feira, esse se preparava para encontrar essa gosma humana, esse negócio que a gente não sabia o que ia dar. E a gente só sabia uma coisa, uma quarta seria novamente. E a pessoa não precisava se filiar para ela ter uma formação, porque essa ideia de formação também, né, progressiva, vertical, né? Então, por exemplo, hoje eu penso muito nisso. Na época eu não pensava, mas hoje olhando, né, eu digo assim, porra, como é legal pensar numa educação que ela não é, que o interesse dela não é uma coisa, a próxima coisa que eu vou aprender, mas fincar nesse chão agora, nessa presença que a gente tem, nesse lugar que a gente construiu e o que é que isso pode gerar, né? E muito mais no lugar de aprender do que de ensinar. Então, para a gente no choque era importante criar. E aí, como era que a gente fazia isso? A gente pensava numa prática que fosse um ritual, em que a pessoa, quando chegasse lá, não ia ter a introdução, a fala, larará, mas entrasse um espaço onde a gente ia viver um pequeno ritual. E aí as práticas que a gente criava eram práticas desde, por exemplo, a gente escolhia, teve um dia que a gente se montava, né? Montava no sentido de montar o corpo para aquele encontro. E aí a gente montou o espaço, para a gente toda quarta-feira o espaço mudava, fazia uma configuração, fazia uns negócios, uns curral, tinha curral que a gente fazia, e ficava estribuchando lá nesse babado 4 horas seguidas, né? E aí teve um dia que a gente foi só com essa imagem que era andar e carregar o outro, andar e carregar o outro. E aí nisso tinha alguém que ia pensar a música, alguém que ia pensar minimamente ali um recurso de luz, se tivesse. Às vezes não tinha, a gente fazia gambiarras com iluminação lá, 1000. E aí a gente passava 40 minutos fazendo isso, criando essas realidades para o corpo, por esse encontro, né? E era muito bom isso, porque ao mesmo tempo que era um desafio para mim como artista pensar
qual era a necessidade do outro trabalho que eu faço, né? E qual é esse desafio que é o outro na sua vida mesmo. Como você lida com isso? Então, o choque foi esse momento aí da improvisação. E aí tem várias interferências aqui, ó. A Veila ou Weila? Weila. Tá? Dos encontros que vocês fizeram com os cachorros. O Marcelo tá falando, esse instantâneo foi fundamental. Sim. E aí ela fala assim, Marcelo, acontecimento mais de um fazer. E aí ela fala, a improvisação como prática foi essencial para treinar nossas incertezas. A sensação de faltar o chão, como esse momento em que vivemos. E aí a Suelen faz uma pergunta, na verdade, 3. Qual o maior choque do choque? Eles passaram por muitos desafios juntos e se pode citar algum. Olha, e aí a Mari só faz um comentário e fazer logo. Aliás, esse nome é ótimo, porque às vezes o encontro na improvisação necessariamente tem que ser algo que flui, que rola. Quando acolher e lidar com o desencontro é vital. Logo, de onde vem o nome choque? Então, na verdade, tem um monte de perguntinhas. Menina, olha, esse instantâneo dos cachorros, gente, a gente precisa falar sobre isso. A gente fez um instantâneo um dia, lá no que a gente quis fazer com os animais de estimação da gente. E como era que a gente ia fazer isso? A Weila foi do núcleo também, foi do núcleo do Dissé também, maravilhosa. E aí a gente viu como era que esse instantâneo ia ser. Bichas de Deus, nós fomos esse trabalho todinho desse palco com jornal. Levamos esses cachorros. Antes de começar, a gente já entendia que o instantâneo começava na segunda-feira, quando a gente se encontrava e ficava remoendo aquilo no juízo até quarta-feira. E o exercício era exatamente, né? A prática era exatamente como não sucumbir a uma ideia de se preparar. Como não ceder a essa força que a gente tem de se preparar, de estar formado, de estar incrível, né? Incrível, maquiada, banhada, né? Sendo que nós estamos todos lascados nessa quarentena. Não tem quem não esteja lascado. Não tem quem não esteja lascado. Eu liguei para as velhas que eu dou aula. Estão tudo lascadas, morrendo de medo. O delas morrendo. Então, assim, a gente pode se maquiar, se enfeitar o tanto que a gente quiser, mas nós estamos lascados. Lascados, literalmente. E assim, e é por isso que eu disse que eu sou, quando a Ana me perguntou o que eu queria dizer, eu queria dizer apenas que eu sou uma artista viva, porque tem gente morrendo, as pessoas estão morrendo, e não é no jornal, pelo menos as pessoas que eu estou ligando, eu liguei para, eu disse conversar isso assim, mas assim, eu liguei para 4 senhoras que são minhas alunas, 2 delas são de 4 pessoas, 2, entende? Assim, é uma situação, nós estamos lascados. E a única coisa que eu podia dizer na minha vida é que eu estou vivo. Estou vivo porque eu vejo as coisas se mexendo, eu vejo minha parceira se movendo pela casa e se mexendo, os gatos se mexendo, a gente se sentando para comer, se banhar para fazer não sei o quê. Né? Eu acho que a única coisa que a gente sabe, de fato, é se a gente está vivo agora, né? E como é esse vivo para cada um, ainda tem muita coisa, né? Ainda tem muita coisa. Então, voltando do cachorro, eu precisava dizer isso, Brasil. Então, assim, a gente bota artista viva, porque tem gente morrendo. As pessoas estão morrendo. E não é no jornal, pelo menos as pessoas que eu estou ligando, eu liguei para, desculpa atravessar isso assim, mas assim, eu liguei para 4 senhoras que são minhas alunas, 2 delas perderam gente, então de 4 pessoas, 2, entende?
Então, assim, é uma situação, nós estamos lascados. E a única coisa que eu podia dizer na minha vida é que eu estou vivo. Estou vivo porque eu vejo as coisas se mexendo, eu vejo minha parceira se movendo pela casa e se mexendo, os gatos se mexendo, a gente se sentando para comer, se banhar para fazer reunião, para não sei o quê. Né? Eu acho que a única coisa que a gente sabe, de fato, é se a gente está vivo agora, né? E como é esse vivo para cada um, ainda tem muita coisa, né? Ainda tem muita coisa. Então, voltando para a coisa do cachorro, eu precisava dizer isso, Brasil. Então, assim, a gente botou esses negócios, esses jornais no palco, e a gente entrou com esses cachorros. Teve cachorro que fugiu, foi uma confusão danada, só sei que a gente entrou. A cachorra da Weila, na hora que ela entrou no negócio, meu amor, a Leia, me lembro até hoje dela, ela cagou, ela fez o maior monte de bosta que um cachorro pode na vida ter cagado. A Leia fez esse monte de bosta no meio do palco. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Porque, assim, todo mundo sabe o que é o cocô, mas isso deu um alvoroço, um negócio. E foi incrível essa relação com o animal, né? O seu animal de estimação e nesse ambiente totalmente vulnerável que é o ambiente da arte, né? A gente pode até querer controlar de todas as maneiras, mas... A Laiane está falando aqui que ela lembra que no instantâneo vocês falavam que era o funeral dos desejos. Seu desejo precisa encontrar o outro. Sim, e aí ela contou do prólogo da cadela dela. E aí a Laiane falou, esse instantâneo dos dogs tinha uma discussão incrível sobre afeto, espécie e relação. Isso, exatamente. Ainda bem que tem bichos para lembrar. E era muito bom. Eu lembro que eu tinha uma cachorra que eu levei que era a Nonata. Nossa, a Nonata era muito linda, fugiu. Enquanto eu pedi para alguém olhar a Nonata enquanto eu ia ajeitar não sei o que, e quando eu me espantei, a Nonata tinha fugido e nós fomos atrás da Nonata. Menina, loucura. Improvisação mesmo. Não tinha como. Então, e aí tem as perguntas lá do choque. Qual o maior choque do choque? Se você pode falar de algum desafio que vocês passaram juntos. E também da onde veio o nome, né? O nome eu acho que eu falei um pouco lá no início, quando eu falei dessa relação de querer esse encontro que não é uma escolha minha. Eu não escolho os alunos da Federal, eu não escolho os artistas renomados da cidade, eu não escolho quem sabe dançar, eu não escolho darará, né? Então, acho que tem esse lugar, era esse lugar realmente do confronto, né? Que é esse lugar daquilo que não é planejado, né? E eu não entendo o confronto como algo que tem que ser brigado, mas eu acho que algo real, que você trisca nesse algo real, que não te dá brecha para tu, não gostei do cheiro dessa pessoa, né? Então, é mais ou menos por aí. E eu acho que o maior desafio que a gente teve, enquanto situação de improvisação e tudo, eu acho que era o desafio maior, que era como ser artista no Piauí, como ser artista nesse estado, como ser artista onde as políticas públicas ainda são tão mínimas, né? Eu acho que o maior desafio era esse. Antes de qualquer outro desafio sobre que questão pensar, que coisa dançar. Era, antes de tudo, como continuar sendo artista aqui. Como continuar sendo artista sem apoio, como continuar sendo artista num lugar onde a demanda do fazer artístico não é visto pela universidade, não é visto às vezes pelo poder público como uma demanda real. Não como uma demanda numérica, quantitativa, mas como uma demanda comunitária, como um pedido da comunidade.
Então, assim, eu sinto que o maior desafio era esse, né? Continua sendo esse. Nós estamos vendo isso agora. Então, eu acho que esse momento tem dado um zoom, né, nas coisas invisíveis. E esse momento tem dado um zoom nessas coisas que a gente acha que elas são invisíveis e a gente não tem tido escolha para ver. Não dá para não ver mais. Esse tipo de situação cria essa ferida, né? Eu li um texto que a Mari trouxe uma vez. O encontro é uma ferida, que eu adoro. Essa imagem. Então, assim, eu acho que os desafios continuam os mesmos. E, assim, é por isso que eu acho que desde quando eu comecei a minha carreira artística, profissional, que foi no Núcleo do Dirceu, em 2006, até agora, o desafio é o mesmo. O desafio é o mesmo. Agora, a inteligência da gente é outra. Aí é que é a diferença. Como é que esse percurso, como é que esse fazer, como é que esse afinamento, como é que essa coisa que você trabalha, que você faz a cada ano, a cada encontro com outros artistas, com outras possibilidades, como é que essa inteligência ela vai gerindo essas problemáticas, né? Como é que você vai se posicionando diante delas também?